Olá, alunos do ensino médio! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje são determinantes. Muito bem, esta aula faz parte do menu de conteúdos integrados. Então, separe aí folhas para você fazer as nossas atividades e depois conferir seus resultados. Esta aula ela é gravada, então, a qualquer momento que você quiser rever um slide ou uma explicação, pare o vídeo, retorne, veja o que você ficou na dúvida e depois dá um play e continua, ok? Muito bem, então vamos começar? Vamos começar vendo o que são determinantes. Quando nós falamos em determinantes, nós estamos falando em um valor numérico que é resultante da subtração entre o produto dos termos da diagonal principal e o produto dos termos da diagonal secundária de uma matriz. Bom, observe se a gente tiver uma matriz de tamanho 2 por 2, é uma matriz quadrada, como, por exemplo, esta que está à esquerda do seu slide. Matriz A é igual A11, A12 na primeira linha e A21, A22 na segunda linha. Se nós quisermos encontrar o determinante de A, nós vamos representar esses números com barrinhas paralelas, e a diagonal principal vai ser a multiplicação que está indicado com a seta em verde, A11 vezes A22, e a diagonal secundária vai ser a multiplicação dos elementos que estão indicados pela seta em vermelho, A12 vezes A21. Então, aí nós temos diagonal principal em verde, diagonal secundária em vermelho. Então, o determinante vai ser a subtração da diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o que nós aprendemos até aqui? Que determinante vai ser um número que vai representar todos os elementos da nossa matriz. E para calcular o determinante, a nossa matriz tem que ser quadrada. Muito bem, vamos ver um exemplo dessa matriz 2 por 2? Então, vem cá. Observe a nossa matriz A, tem na primeira linha os números 4 e 7, e na segunda linha, os números 7 e 10. E eu vou calcular o determinante de A. Então, como é que eu faço? Lembra, para calcular o determinante de A, eu vou representar com traços paralelos os mesmos elementos da matriz A. Vamos calcular a multiplicação da diagonal principal? Lembra, diagonal principal, eu vou calcular de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, 4 vezes 10. E 4 vezes 10, 40. Vamos na diagonal secundária? Na diagonal secundária, eu vou calcular de cima para baixo, porém, da esquerda para a direita. Então, eu tenho os elementos 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. E para calcular o determinante, eu vou fazer o resultado da diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal deu 40, menos diagonal secundária, 49. Tenho 40, devo 49, fico devendo 9. Muito bem. Então, está aqui a resolução deste primeiro exemplo. Esse é facinho, né, gente? Ótimo. Mas, e se a gente tiver uma matriz quadrada de tamanho 3 por 3, isto é, 3 linhas e 3 colunas? Como será que a gente faz? Bom, o raciocínio que a gente vai usar para o determinante é o mesmo. É diagonal principal menos diagonal secundária. Só que agora, a gente vai utilizar a chamada regra de Sarros. Você fala, que é isso, professora? Esta regra, ela vai ajudar a gente no cálculo do resultado da diagonal principal e da diagonal secundária. Por quê? Ela pega a matriz dada e repete a primeira e a segunda colunas no final do determinante. Então, observe
que neste caso da matriz de tamanho 3 por 3, nós temos 3 linhas em verdes marcando a diagonal principal. Aí você fala, como que é isso? É assim. Por exemplo, observe essa primeira setinha. Eu tenho A11 vezes A22 vezes A33. Mas, vou observar a segunda setinha em verde. A12 vezes A23 vezes A31. E a terceira setinha em verde. Então, mais A13 vezes A21 vezes A32. Quando a gente fizer essa multiplicação e depois somar os valores, nós vamos ter o resultado da diagonal principal. E a mesma coisa na diagonal secundária. Então, observe a primeira setinha em vermelho. Eu tenho A13 vezes A22 vezes A31, mais a segunda setinha, A11 vezes A23 vezes A32, mais, e a última setinha em vermelho, A12 vezes A21 vezes A33. É claro que o determinante não muda, continua sendo diagonal principal menos diagonal secundária. Você pode falar, professora, tá difícil. Calma. E se a gente fizer um exemplo? Vamos clarear? Você vai ver que com o exemplo fica bem mais fácil. Então, vamos lá. Exemplo 2. Tenho uma matriz A. Na primeira linha eu tenho 1, menos 2 e 3. Na segunda linha, 4, menos 5 e 6. E na última linha, 3, 1 e 2. Então, vamos lá. Determinante de A. Ponho o traço, repito todos os números dentro deles. Ok, pessoal? Até aqui tranquilo? Ótimo. Agora eu vou aplicar a regra de Sarros. Então, repito os números da primeira coluna, 1, 4 e 3. Repito os números da segunda coluna, menos 2, menos 5 e 1. E vamos calcular a diagonal principal. Muito bem. Vou traçar a primeira setinha de cima para baixo, da esquerda para a direita. 1 vezes menos 5 vezes 2. Mais, segunda setinha, menos 2 vezes 6 vezes 3. Mais, terceira setinha, 3 vezes 4 vezes 1. Ótimo, vamos resolver. Aqui eu tenho positivo, negativo e positivo, fica negativo. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 2, 10. Aqui eu tenho positivo, negativo e positivo, negativo. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36. Aqui eu tenho tudo positivo. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 1, 12. Muito bem. Eu vou terminar essa continha embaixo. Vamos, então, agora efetuar soma e subtração. Devo 10, devo 36, devo 46 e tenho 12. Então, eu tenho que fazer uma continha de menos. 46 menos 12. 2 vezes 6, 12 vai 1. Opa, desculpa, subtração. 6 tira 2, 4. 4 tira 1, 3. Então, eu vou ter menos 34. Ótimo. Eu vou guardar esse resultado aqui no cantinho. Diagonal principal é menos 34. E agora, eu vou apagar essa parte para poder fazer a diagonal secundária, ok? Então, vamos lá. Assim fica mais limpo e provavelmente você vai entender melhor como faz a outra diagonal. Certinho, pessoal? Muito bem. Vamos repetir a primeira coluna e a segunda. Muito bem. Agora eu vou pensar na diagonal secundária. Então, eu vou começar daqui, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo. 3 vezes menos 5 vezes 3, mais a segunda, 1 vezes 6 vezes 1, mais a terceira setinha, menos 2 vezes 4 vezes 2. Vamos multiplicar? Aqui eu tenho sinais diferentes, então é menos. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45.
Aqui eu tenho tudo positivo. 1 vezes 6 vezes 1, 6. Aqui eu tenho sinais diferentes, então eu menos. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. Muito bem. Devo 45, tenho 6. Devo 39. E devo 16. Então, aqui eu somo e conservo os números. Então, eu vou ter 9 com 6 vai dar 15, 3, 4, 5. Então, menos 55. Perfeito. Então, a gente tinha que a diagonal principal deu menos 34 e a diagonal secundária menos 55. Então, a gente vai fazer diagonal principal menos diagonal secundária, sinais iguais mais, então, vou ficar com o resultado 21. E aí, assim foi mais fácil? Foi? Perfeito. Então, agora, eu vou ler para você 2 atividades para você resolver. Quando eu terminar, dá uma pausa, faz os 2 exercícios e depois você retorna para conferir os resultados, ok? Então, vamos lá. Atividade 1. Eu quero que você determine, você encontre o determinante da matriz D, que tem na primeira linha 1 e 0 e na segunda linha 3 e 2. E na atividade 2, eu quero que você utilize a regra de Sarros, porque essa matriz é 3 por 3, e encontre o determinante da matriz E. Na primeira linha, eu tenho menos 1, 2 e menos 3. Na segunda linha, 4, 5 e 6. E na terceira linha, 3, 2 e menos 1. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Pausa no vídeo, já voltamos. Tudo tranquilo? Conseguiram? Então, vamos conferir? Vamos lá. Atividade 1. Vamos calcular o determinante. Determinante de D vai ser 1, 3, 0, 2. Diagonal principal, eu vou multiplicar 1 vezes 2, que é 2. Diagonal secundária, eu vou multiplicar 0 vezes 3, que é 0. Portanto, o determinante de D vai ser diagonal principal, que é 2, menos diagonal secundária, que é 0. 2 tira 0, 2. Essa foi fácil, hein, pessoal? Então, está aqui a resolução dessa primeira atividade. Agora, vamos para a segunda? Vamos lá. Agora, a minha matriz é 3 por 3. Então, o que eu tenho que fazer? Aplicar a regra de Sarros. Menos 1, 4 e 3... 2, 5 e 2, menos 3, 6 e menos 1. Repete a primeira coluna. Menos 1, 4 e 3. Repete a segunda. 2, 5 e 2. Diagonal principal. Eu vou começar por aqui. Vou ter menos 1 vezes 5 vezes menos 1. 2 vezes 6 vezes 3. Menos 3 vezes 4 vezes 2. E na diagonal secundária, eu vou ter menos 3 vezes 5 vezes 3, menos 1 vezes 6 vezes 2 e 2 vezes 4 vezes menos 1. Então, vamos lá. Observe, montadas essas multiplicações, na diagonal principal, eu vou ter 5 mais 36 menos 24, que vai resultar em 17. Na diagonal secundária, montadas as 3 multiplicações, eu vou chegar em menos 45, menos 12, menos 8, que vai dar menos 65. Então, diagonal principal menos diagonal secundária, sinais iguais mais, portanto, o determinante da matriz E deu 82. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ainda ficou com dúvida, reveja a aula ou então procure o seu professor lá na sua escola que ele vai te ajudar, certo? E a gente se vê numa próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau!